Fala pessoal, sejam todos bem-vindos ao canal. Eu me chamo Paulo Júnior, você está aqui no meu canal. Nesse canal que a gente acredita que todo aquele que se envolve com teologia, com vida cristã, que tenta se aprofundar mais no conhecimento de Deus, tem uma vida enriquecida e ampliada no conhecimento de Deus. E hoje, eu preparei um vídeo hoje para a gente começar uma série de vídeos para falarmos sobre ansiedade e o Evangelho. Eu tenho convicção de que se você se empenhar em aprender e entender o Evangelho, a real mensagem do Evangelho, do verdadeiro Evangelho de Jesus Cristo, você pode se ver livre dessa ansiedade que tem perseguido a sua vida, que tem atrapalhado, na verdade, a sua caminhada com Cristo. E no vídeo de hoje, eu quero mostrar para você como Jesus enxerga a ansiedade. Eu quero ler com você um texto que se encontra em Lucas, capítulo 12, do versículo 22 ao 34. A gente vai usar esse sermão de Jesus sobre a ansiedade durante toda a série, mas cada vídeo da série eu vou usar apenas um versículo. E hoje nós vamos usar o versículo 22. Mas, antes disso, eu sei que você já sabe que nós hoje vivemos no país mais ansioso do mundo. Existem artigos no Jornal Globo, no Exame, CNN e entre outros que você pode pesquisar aí na internet, que são pesquisas profundas que mostram que o Brasil se tornou o país mais ansioso do mundo. E nós, cristãos desse país, somos quase 40%, 50% da população desse país. Então existe uma missão também sobre nós, Igreja de Cristo, para aprofundarmos o nosso conhecimento sobre a ansiedade. E nós precisamos fazer isso para quê? Não só para a gente se ver livre da ansiedade, mas para que nós possamos também influenciar outras pessoas a saírem da ansiedade. Então no vídeo de hoje eu quero te mostrar como Jesus introduz o assunto da ansiedade. Então, no vídeo de hoje, eu quero mostrar para você como Jesus introduz esse assunto. E já hoje você vai ter uma definição do que o Senhor Jesus acha sobre a ansiedade. Então, fique até o final desse vídeo, que eu tenho certeza que esse vídeo vai te ajudar muito a não só compreender o seu problema de ansiedade, como também a começar a sair da ansiedade através do conhecimento do Evangelho. E nada melhor do que o próprio Deus, diante de toda a sua sabedoria e de todo o seu conhecimento, para nos explicar o que é ansiedade, como sair da ansiedade, por que nós temos ansiedade. São essas e outras perguntas que nós vamos descobrir através desse texto e dessa série de vídeos que eu vou fazer aqui no YouTube. Então, já se inscreve no canal, curte esse vídeo, porque eu tenho certeza que vai ser muito edificante para a sua vida. Então vamos para o texto. O texto é Lucas, capítulo 12, versículo 22. A palavra de Deus diz assim, ó: dirigindo-se aos seus discípulos, Jesus acrescentou: portanto, eu lhes digo, não se preocupem com suas próprias vidas quanto ao que comer, nem com seus próprios corpos quanto ao que vestir. Presta bastante atenção, que para a gente entender um texto na Bíblia, a gente precisa sempre voltar para onde? Para o contexto. Jesus aqui tinha parado com uma multidão e falado diversas coisas. Só que chega em determinado momento que Jesus agora se direciona apenas a algumas pessoas dentro dessa multidão. E olha só que ele se direciona. O texto diz, dirigindo-se aos seus discípulos. Então, o que Jesus está tentando definir aqui logo de cara é o público-alvo. Olha, eu vou falar sobre ansiedade, mas eu quero falar sobre ansiedade para os meus discípulos. Esse é o primeiro ponto. Jesus é direto quanto ao comportamento dos discípulos de frente à ansiedade. E ele diz assim, dirigindo-se aos seus discípulos, Jesus acrescentou: portanto, eu lhes digo, não se preocupem com suas próprias vidas quanto ao que comer, nem com os seus próprios corpos quanto ao que vestir. Ou seja, existem coisas que Jesus só pode falar com a igreja. Ele estava falando para a multidão e em determinado momento ele se dirige agora só aos discípulos. Por quê? Porque existem coisas que Jesus só pode falar com a igreja. Você está entendendo? Então, o que a gente vai aprender aqui sobre a ansiedade é uma coisa que não faz sentido para quem não é cristão. E eu vou te mostrar por quê.
Basicamente, é porque um cristão sabe que Deus é seu pai, um cristão sabe que Deus é soberano, um cristão sabe que Deus governa todas as coisas. Então Jesus sabe que existe, ou deveria existir, uma diferença quanto ao entendimento do cristão e ao do não cristão. Então por isso que ele se dirige aos discípulos, porque o comportamento dos discípulos diante da ansiedade deve ser diferente do ímpio, do não cristão. Você está entendendo isso? Você está entendendo, então, como isso é profundo para a nossa vida? E ele diz assim, ó, não se preocupem. Ou seja, a ordem de Jesus é não se preocupem. Ou seja, não fazer isso é pecar contra Deus. Pois quem vive preocupado duvida do caráter de Deus como Pai. Então Jesus está falando assim, ó, não se preocupem. Ou seja, ele está dando uma ordem, né, para que a pessoa cumpra, para que a pessoa faça. Então, se eu não cumpro essa ordem, eu estou pecando contra Deus. Então, preste atenção, grava isso. Existe um certo tipo de ansiedade que é pecado contra Deus. Porque quando nós estamos ansiosos quanto às coisas essenciais para a nossa existência, nós estamos duvidando do caráter de Deus como Pai e cuidador da nossa existência. Aquele que garante a nossa vida, aquele que garante a nossa sobrevivência. Então grave isso na sua mente. Nós, cristãos, não podemos ficar ansiosos. Quanto ao quê? Aí ele vai falar, contra suas próprias vidas. Quanto ao que comer, nem com seus próprios corpos, quanto ao que vestir. Então, não é uma ansiedade patológica que Jesus está falando aqui. Uma ansiedade que hoje a gente sabe. Tem pessoas que precisam realmente ir ao médico, tomar medicamentos, e isso é maravilhoso. Talvez você seja uma dessas pessoas que precisa procurar um psicólogo, precisa procurar um terapeuta. Faça isso, pelo amor de Deus. O que o texto está tentando mostrar aqui, para nós, é que existe um certo tipo de ansiedade que não deveria existir na vida de um discípulo de Cristo. E qual ansiedade é essa? É a ansiedade quanto às coisas essenciais para a sua existência. Olha só, ele fala, ó, não se preocupem com a sua própria vida, ou seja, com a morte, né? Ou com a sua existência, melhor dizendo, quanto ao que comer e nem quanto ao que vestir. Ou seja, coisas essenciais. O que vestir e o que comer. Né? Coisa que um pássaro precisa, coisa que um cão precisa, que um cavalo precisa. Jesus está dizendo assim, olha, não andem preocupados com coisas necessárias para a existência de vocês. E eu quero que você medite sobre isso. Quem está dizendo não se preocupem, pode garantir o que ele está dizendo. Quando Jesus diz não se preocupem com suas próprias vidas, é como se ele estivesse também dizendo, eu vou cuidar disso. Sabe? Não é um presidente que está dizendo isso. Não é um senador, não é um deputado que está dizendo para você não se preocupe quanto à sua própria vida. É o próprio Rei do Universo. É ele que garante a palavra dele. Então é por isso que eu e você, cristãos, não podemos andar ansiosos quanto às coisas necessárias, básicas para a nossa existência. Sabe por quê? Porque aquele que criou os céus e a terra disse, não se preocupe. É por isso que você pode descansar. É por isso, Jesus sabia que um cristão que entendeu isso, que Deus é Pai, que assimilou isso dentro do seu coração, pode descansar. Porque ele entendeu que quem disse, não se preocupe, não foi eu, Paulo Júnior, não, foi o próprio Deus. E ele garante a sua palavra. Então, pessoal, no vídeo de hoje eu queria explicar basicamente isso, no primeiro vídeo sobre ansiedade. Então, se você está até aqui, cara, segue aí, curte esse vídeo, se inscreve no canal, sabe? A gente vai falar mais sobre isso aqui no canal, tenho certeza que isso vai ser edificante para a sua vida. Eu tenho um e-book escrito sobre isso no meu Instagram, você pode me procurar lá, né? Eu tenho certeza que isso vai ser edificante também, ler o e-book, né? Porque é mais completo aqui, você vai acompanhar os vídeos aos poucos, mas se você gostou do vídeo, se isso edificou sua vida, envia para alguém que ainda não entendeu a ansiedade, que ainda não entendeu que está nas mãos daquele que disse, não se preocupe. Beleza? Então, pessoal, estamos juntos. Eu me chamo Paulo Júnior, como eu falei no início do vídeo. Sou formado em teologia, sou pastor evangélico. E eu gostaria muito que você se inscrevesse aí no canal, como eu já falei, porque isso vai estar me ajudando a dar continuidade aqui nos vídeos. Beleza? Tamo junto, pessoal. Um abraço. Deus abençoe a todos.